falei boa noite, né? Paz seja convosco. Mais uma terça-feira aí, culto de oração. E cá estou eu. Falei, meu Deus, foi muito rápido. Já preguei esses dias, agora de novo. Falei, vai ser todo mês, Senhor. Mas glória a Deus por isso, né? O Senhor aí tem usado os nossos pastores, eles têm crescido, estão estudando, fazendo faculdade, Deus tem agido. E aí a escala acaba ficando um pouquinho mais apertada e a gente acaba ficando aí mais próximos. Hoje a gente vai falar sobre Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Palavra que o Senhor escolheu para hoje. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A minha versão é a NVI. Vamos ler do 17 ao 20. Filipenses 3:17. Amém? Vamos lá, diz o seguinte: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quando a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, Pai. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. Viemos, ó Pai, no culto para te adorar, para ouvir da sua palavra, Senhor. Por isso, abre, Pai, o nosso entendimento, Pai. Dá-nos, ó Deus querido, compreensão de todos os ensinos que o Senhor deseja falar hoje. Usa-me, Senhor, como instrumento nas suas mãos, ó Pai. Nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. E vamos lá. Bom, nosso culto de oração, né? É um culto que eu gosto muito quando estou aí, mas não muito quando estou aqui. Mas eu, como o pastor sempre fala, né? É o culto mais importante, porque é um culto onde nós nos unimos para estar juntos em oração. Por mais que a gente ore em casa, por mais que nós tenhamos o nosso tempo, reservemos um tempo com Deus, mas é um tempo de unidade como igreja, de estarmos juntos, de estarmos orando como irmãos, de estarmos orando como célula. E isso, ele fortalece, ele nos fortalece. Por isso é tão importante nós dispormos de um tempo para estar aqui nas terça-feiras junto, por mais que a gente tenha lá a nossa vida e o nosso momento dedicado com Cristo em casa. Porque quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos e nós fortalecemos uns aos outros, né? E isso é algo muito importante. O tema de hoje, né, que Deus colocou aqui no meu coração em Filipenses, é justamente sobre os inimigos da cruz de Cristo. E sobre algo também que ele fala que é o padrão, né? Qual é o padrão? Ele fala para que a gente viva de acordo com o padrão que Cristo estabeleceu para as nossas vidas. Então, quando nesse capítulo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, ele dá uma série de orientações para nós sobre os verdadeiros valores de Cristo. Quando a gente lê lá desde o capítulo 1, há muitos versículos conhecidos por nós, bem conhecidos e bem registrados, que estão lá e que são ensinamentos desses valores para nós. Mas ele também nos faz um alerta. Ele nos alerta, né, a nós estarmos atentos. Por quê? Porque há muitos que praticam o mal e que são amantes da carnalidade. É isso que ele fala acima ali. Então, ele fala assim para nós que nós devemos estar atentos para que nós possamos discernir esse tipo de pessoa, aqueles que praticam o mal e que estão enrustidos no nosso meio como igreja, no nosso meio como sociedade. E todos nós sabemos que Cristo, ele é o exemplo para nós, não é verdade? Cristo é o exemplo a ser seguido.
Muito, muito é nos falado isso. Por quê? Porque Cristo foi perfeito, porque Cristo não pecou, porque Ele, né, é a essência do reino de Deus e Ele é o nosso exemplo. Mas, no entanto, é inegável e inevitável que nós observemos as pessoas que estão ao nosso lado, não é verdade? Então, existem pessoas ao nosso redor, da qual nos inspiram, da qual nos afetam, não seria a palavra, mas assim, da qual nós nos apegamos e convivemos, e involuntariamente, por vezes, nós adquirimos a forma de pensar, algumas formas de pensar, alguma forma, um jeito de falar, alguns hábitos cotidianos. Então, é inevitável que as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos influenciam, querendo ou não. E elas podem tanto nos influenciar para coisas boas, para o bem, como elas também podem nos influenciar para as coisas más. A ciência nos diz, a pastora Anne até pregou aqui esses tempos, falando que nós somos a média, é que eu sou matemática, mas não é a média que fala, mas é outra palavra. Mas a gente é a mistura das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, as pessoas que estão no nosso redor, elas influenciam muito as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele está aqui justamente nos dando esse alerta, né? Olhem ao redor, vejam ao redor, observem, né? Reflitam sobre as pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Porque essas pessoas, elas podem estar nos influenciando para coisas boas, mas elas também podem estar nos influenciando para coisas más. E nós precisamos observar isso. Então, eu coloquei aqui, ó. É certo que os que nos rodeiam influenciam a nossa vida. E o alerta do apóstolo é para que observem os que vivem de acordo com o padrão que nos apresentamos, porque muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo aqui ele fala sobre 2 tipos de pessoas. As pessoas que vivem o padrão do qual eles estavam apresentando, o padrão de Cristo, o padrão no qual os apóstolos, né, viviam e pregavam e ensinavam, e as outras pessoas que viviam como inimigos da cruz de Cristo. E elas estavam e pertenciam ao mesmo ambiente. E nós, como igreja, nós podemos observar que esses 2 tipos de pessoas estão na igreja também. Tanto as pessoas que são o padrão de Cristo, assim como os inimigos da cruz de Cristo. E há pessoas ainda por vezes que oscilam lá e oscilam cá. Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos cada dia, né, buscando aí, como o apóstolo mesmo diz, buscando a estatura de varão perfeito, mas isso vai ser até a nossa morte. Por quê? Porque somos imperfeitos e temos muito que aprimorar todos os dias. Mas como saber quem é o inimigo da cruz de Cristo, né? Como que eu identifico um inimigo da cruz de Cristo? E Paulo, ele nos dá 3 dicas no versículo. Ele nos dá 3 dicas lá para que a gente possa identificar essas pessoas. A primeira delas, ele diz assim, ó: o seu Deus é o ventre. Ou seja, ele se importa somente consigo, está disposto a tudo para o seu bem-estar e não abre mão de nada pelos outros. Então, o primeiro inimigo é aquele cujo Deus é o ventre. Ele não pensa em ninguém além dele, né? Ele está aqui porque ele quer e deseja e anseia pelo seu bem-estar. Ele quer a presença de Deus para ele, ele quer a cura para ele quer a libertação para ele quer, né, uma família aos pés do Senhor, mas tudo para satisfazer o seu prazer, a sua vontade. Então, ele serve a Cristo, ele vem aqui, mas ele deseja em busca de uma satisfação própria. Ele não está se importando, ele não se importa com as outras pessoas, né? No máximo com aqueles que o rodeiam, aqueles que ele amam e que se importam. Mas ele não tem a visão de reino, ele não tem a visão de ser servo, de servir outras pessoas, né? De oferecer a outras pessoas aquilo que Deus tem oferecido para eles. Então, ele não tem esse tipo de preocupação.
Ele é aquela pessoa que quer ser abençoada, que quer ter saúde, paz, prosperidade, mas somente para ela. O que está acontecendo com o resto da humanidade não importa. O mundo está perdido mesmo e não tem salvação. Então, ele não tem um olhar, né, de generosidade, um olhar de compaixão para com o outro. Então, esse é um dos requisitos dele, né? E como é que eu percebo se eu tenho sido uma pessoa, né, um inimigo da qual Deus é o meu ventre? Eu percebo isso através, eu acho que a melhor forma de a gente perceber isso é começar a avaliar as nossas orações. Quando a gente está orando, o que sai da minha boca quando eu oro? O que eu peço e o que eu busco para Deus nas minhas orações? Senhor, me dá um carro. Senhor, abençoa o meu emprego. Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero aumentar, quero mudar de cargo. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Mas, ou de repente, a minha oração ela busca, Senhor, né? Eu quero ser alguém mais espiritual. Eu quero te conhecer melhor. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, os planos que o Senhor deseja para a minha vida. Senhor, então eu consigo perceber nisso. Por quê? Porque aquele cujo Deus é o ventre, ele recebe as coisas de Deus, mas ele não está disposto a dar nada. Ele tem uma boa casa, grande, espaçosa e maravilhosa, mas ele não quer ser anfitrião, porque ele não quer pessoas na casa dele. Ele não quer que suje a sua casa. Ele tem um carro bom, maravilhoso, bonito, que o Senhor abençoou, mas ele não pode dar carona para ninguém. Porque, não, ele vai sujar o carro dele, ele vai gastar a gasolina que é dele, as pessoas estão explorando ele. Então, ele tem dinheiro, Deus abençoou ele com dinheiro, mas ele não pode ajudar nenhum irmão que está necessitado, ele não está disponível para ceder as coisas que Deus abençoou para ele. Então, ou seja, ele está aqui, servindo a Cristo, mas é um inimigo de Cristo. Então, esse é a primeira dica aí que Paulo nos dá, né? Eu coloquei aqui, ó. Se você não está disposto a derramar na vida da igreja o que tem recebido de Deus, você é um inimigo de Cristo. Então, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, da qual eu não falei, aqui, ó. Ele tem paz, ele tem alegria e sabedoria, mas não gasta tempo com ninguém. Às vezes não é um investimento de tempo, mas ele tem recebido do Senhor todas essas coisas, mas ele não é capaz de gastar o seu tempo com aquele que está angustiado, com aquele, né, que está de ouvir, de orientar, de derramar a sabedoria que Deus derramou na vida dele para abençoar o outro. É um motivo ali também. Então, se nós não estamos dispostos, né, a transbordar aquilo que Deus nos deu, provavelmente nós temos sido inimigo de Cristo e nem temos percebido nisso. Amém? Segundo ponto que ele fala lá, ó. Tem orgulho do que é vergonhoso. Muitos de nós carregam dentro de si falhas de caráter que não permitimos ser tratadas, porque em algum momento de nossa vida nós assimilamos essa falha com virtude. Então, quantos de nós, às vezes, carregamos pecados, falhas do nosso caráter, mas a gente não percebe isso. Por quê? Porque essas falhas elas estão tão, né, misturadas naquilo que nós somos, naquilo que nós aprendemos, que elas nos definem e a gente acha que isso é virtude. Quer ver? Orgulho de ser desonesto. Gente, tem gente que tem orgulho de ser desonesto. Por quê? A nossa cultura mesmo diz que malandro é malandro e mané é mané. Então, gosta e acha vantajoso ser desonesto. Acha que chega ao cúmulo de achar que foi abençoado porque recebeu o troco a mais no mercado. E coisas aí, tantas outras coisas aí que acontecem. Então, compra e não paga, empresta e não devolve, quebra e não conserta. Então, ele acha vantajoso, ele tem orgulho. Por quê? Porque ele acha que isso é virtude, ao invés de falha. Então, é um pretexto ali também. O outro que eu coloquei aqui, ó, em relação à malandragem. Nunca perde a oportunidade de se dar bem.
Então, há pessoas que nunca perdem a oportunidade de se dar bem, independente da situação. Então, ela está sempre buscando. Um exemplo que eu coloquei aqui, ó, compra as coisas de procedência duvidosa. Então, é aquela pessoa que ela não pode perder uma vantagem. Ela não pode perder uma oportunidade. Então, aparece um iPhone para ela aí. Eu nem sei qual que é os números aí dos iPhones, porque eu não tenho um e não ligo o celular. Mas sei lá, qual que é o último número aí? Custa quanto? 12 mil. Gente, iPhone 16 por 3 mil. Nossa, que bênção! Né? Que presente de Deus. Não é presente de Deus, gente, é roubado. Porque não tem explicação. Nenhum iPhone que custa 12 mil pode custar esse valor. Então, assim, é coisas da qual a gente, né, às vezes ali, mas não, é uma grande oportunidade. E eu não posso perder uma grande oportunidade. Então, ou seja, eu não posso deixar de tirar proveito de uma grande oportunidade. E acabo fazendo coisa errada por conta disso. Então, a malandragem, e tem gente que tem orgulho de ser malandro. Tem gente que conta isso na maior vontade. Você não acredita que paguei 3 mil num iPhone 16. Aí como se fosse a coisa mais vantajosa do mundo. E ainda se sente muitas vezes abençoado por conta disso. Então, esse também é outro orgulho aqui de coisas duvidosas que eu coloquei aqui, ó. Tem orgulho de ser malicioso. Vê maldade em tudo, principalmente em relação à sexualidade. Isso vale muito para homens, mas serve muito para mulher também. É mais comum em homens, mas também serve nas mulheres. Então, gosta de ser malicioso. Gosta, né, de sexualizar tudo. Palavras, comportamentos. Ou seja, ele vê maldade, ele vê, né, lascívia em tudo que as pessoas falam. Ou seja, ele tem, mas ele acha isso legal. Ele acha que isso é vantajoso. Não, isso é bacana. Porque eu sou homem, porque eu sou descolado, porque eu sou, né? Então, também é algo que ele tem orgulho e que devia ter vergonha. Outro ponto que eu coloquei aqui, ó, maldade. Tem orgulho na maldade. Satisfação em praticar o mal. É aquela pessoa, né, que adora ser malvada. E ela tem orgulho disso. E eu coloquei esse porque esse foi o meu pecado do inimigo de Cristo. Alguns anos atrás eu já contei isso aqui. Quando eu fazia a apostila de panorama do Novo Testamento, e a gente tem lá as cartas aos Filipenses, e eu, quando cheguei nesse versículo aqui, Deus falou comigo e falou assim: ter orgulho do que é vergonhoso. E o Espírito Santo me fez essa pergunta: o que você se orgulha que você devia ter vergonha? E eu falei assim: Deus, do quê? E ele me levou, e ele me lembrou de uma frase da qual eu falava muito, e agora eu não falo mais depois disso, mas ele me lembrou de uma frase, e que eu usava muito, que eu falava assim: quando eu sou boa, eu sou boa. Mas quando eu sou má, eu sou muito melhor. Ou seja, eu tinha orgulho da minha maldade, eu tinha orgulho da satisfação. E eu estava sendo inimiga da cruz de Cristo. E não fazia a menor ideia. E eu não sabia. E, gente, tem tantas outras falhas de caráter. Essa foi as que Deus aqui, né, colocou, me trouxe a lembrança. Mas há tantas outras falhas de caráter, na qual, por vezes, nós temos nos comportado como inimigos de Cristo. E nós não temos nem percebido. Talvez hoje, no momento da oração, Deus vá trazer à sua lembrança essas coisas. Talvez, né, Ele vá te revelar isso. Por isso, busque abrir o seu coração para Deus. Porque eu creio que todos nós que estamos aqui, nós não temos como desejo ser um inimigo da cruz de Cristo. Mas, pelo contrário, né, nós queremos ser aqueles que são padrão. Aqueles que servem de exemplo para ser seguidos. Não é verdade? E a terceira dica que Paulo nos dá aqui, ó, só pensam em coisas terrenas. São pessoas que dedicam o seu tempo e esforço somente para conquistar os prazeres dessa terra.
deixam de lado as coisas espirituais e não se dedicam ao propósito de Deus. Então, né, pensam só em coisas terrenas. Então, eu estou só preocupado com a minha vida terrena. Por mais que a palavra de Deus, ela, né, descreva infinitamente que o importante é o reino dos céus, que nós devemos buscar a salvação, né, que os nossos tesouros eles devem ser acumulados na eternidade. Por mais que a Bíblia esteja repleta disso, mas o foco, o olhar, o nosso olhar, ele está voltado para as coisas dessa terra. Nós queremos aqui uma vida bem-sucedida. Nós queremos aqui ter dinheiro, ter casa, conforto, Netflix e tudo que, vamos dizer assim, esse mundo pode nos dar e nos oferecer. Gente, eu não estou dizendo que é errado. Tá? Não estou dizendo que isso é errado. Mas é errado quando isso ocupa toda a minha dedicação. Quando isso ocupa todo o meu esforço. Quando não há tempo para Deus. Porque eu preciso trabalhar demais para poder alcançar esse meu objetivo. E isso me tira da presença de Deus e eu não posso estar na igreja. Porque eu preciso me dedicar demais para obter algumas coisas. Ou quando eu não preciso me dedicar para ter, porque eu já tenho, eu preciso usufruir. Então eu deixo de estar na presença de Deus, eu deixo de buscar a Deus, eu deixo de exercer o ministério que Ele, né, tem para mim. Por quê? Porque eu preciso usufruir aquilo que me foi dado. Então, eu não posso vir no culto porque eu tenho que viajar, eu não posso vir. Não também que seja errado fazer esse tipo de coisa. Nós estamos falando do exagero, né? Aonde dá prioridade. Quando nós pensamos só nas coisas terrenas, um outro exemplo assim, não tenho nenhum problema em sair, ir no restaurante e gastar R$ 300 para comer. Mas, Senhor da glória, se eu tiver que pagar um retiro de R$ 300, é um absurdo. Fala, Jesus, fala, Jesus. Ou, preciso pagar um seminário. Onde já se viu um seminário custar, sei lá, R$ 500? O que esse pastor tem na cabeça? Então, assim, o que acontece? Tem muita disponibilidade e é muito dado às coisas terrenas. Mas quando é para investir no espiritual, quando é para investir naquilo que vai, né, ser para a eternidade, aí eu não tenho disposição. Eu gasto todo o meu tempo com as coisas terrenas, mas eu não sou capaz, eu não invisto o meu tempo nas coisas que são espirituais. Eu fico 1 hora lá, né, uma hora lá no computador, investindo na bolsa de valores para ganhar dinheiro. Mas eu nunca vou ficar 1 hora orando lá aos pés do Senhor, buscando e intercedendo pela minha célula, pela minha igreja, pela minha família, seja lá pelo que for. Então, ou seja, o coração, ele está disposto somente para as coisas que são da terra. Mas ele está desligado daquilo que é do céu. E o que a Bíblia nos ensina? Que nós não devemos acumular tesouros na terra. Nós devemos acumular tesouros no céu. Por quê? Porque o da terra vai ser consumido, né? Tudo que nós temos, se a gente morrer hoje, não vai levar nada. Como diz os memes do Instagram, vai só levar uma roupinha e não foi nem você que escolheu. Então, é bem a nossa realidade. E muitas vezes a gente não se dedica ao propósito de Deus e busca apenas viver, né, uma vida de abundância aqui nessa terra. E se esquece da eternidade. Se esquece daquilo que o Senhor nos prometeu. Então, aqui, ó, dediquem-se em acumular tesouros na terra, dedicam-se em acumular tesouros na terra, desprezando os tesouros da eternidade. Uma vez eu estava na célula, há muito tempo atrás, tá? Só para vocês não ficar tentando adivinhar quem é. Muitos anos atrás. E sabe quando chega no final da célula, que a gente se reúne lá e tem os pedidos de oração? Aí uma pessoa, um pedido, eu quero que abençoe a minha família, eu quero que cure lá o meu tio que está doente, eu quero que abra uma porta de emprego para mim, para o meu filho, eu não lembro exatamente, mas os pedidos de oração foi isso. E uma pessoa chega e fala assim, gente, eu quero que vocês orem para mim porque eu quero comprar um triplex. Aí
eu já aprendi a ficar quieta, mas a minha cara nunca esconde, né? Eu devo ter olhado para ela muito indignamente, muito indignada, porque ela falou assim: ai, gente, a gente não pode ser hipócrita, né? Todo mundo tem o sonho de viver bem. Gente, eu até entendo que ela possa ter um sonho de ter um triplex, e não é errado também. Eu adoraria comprar um triplex, eu adoraria. Mas não é um pedido para se fazer na célula. Não é um pedido na qual você vai pedir. Até porque, se eu fosse orar por um triplex, eu ia pedir para mim ganhar um triplex, não ela. É uma coisa. Então, assim, mas o que no fundo, o que isso me lembrou quando eu lembrei desse incidente que eu estava escrita? Me lembrou que aonde estava o olhar dela. O olhar das outras pessoas estava na família, no cuidado, no sustento, né? Mas o olhar dela estava no sonho material, naquilo, né? Que ambos e venhamos, eu não posso dizer que ela foi corajosa, né? Porque é um pedido corajoso, né? Pedir para os outros orar para comprar um triplex. Mas amém. Isso é só para a gente ter uma ideia que às vezes o nosso olhar está tão fora dos planos de Deus, tão fora daquilo que Deus quer construir na nossa vida, que a gente acaba se tornando um inimigo da cruz de Cristo. Então, esses são os 3 pontos aí, as 3 dicas que o apóstolo Paulo nos dá. O Deus é o próprio ventre, tem orgulho daquilo que precisa ter vergonha e só pensa em coisas terrenas. Se em um desses momentos, né, em algum momento, o nosso olhar esteve por aqui, nós podemos estar nos comportando como inimigos da cruz de Cristo e deixando de ser a segundo tipo de pessoa, que é o padrão, né? Aquele que vive conforme o padrão que lhe temos apresentado, o padrão que Cristo estabeleceu. Nós precisamos buscar esse, né? Eu creio que todos nós busca e deseja ser um padrão de Cristo. Alguém que as pessoas olhem e falem: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, alguém abençoado, né? Deus age através da vida dele. Então, esse é o padrão estabelecido. É claro que não tem como eu estabelecer um padrão aqui de Cristo, né, de como deveríamos ser, tendo numa única pregação. Mas eu tirei algumas coisas que nos espelham, né, esse tipo de pessoa e que estão no capítulo 3 ali de Filipenses, coisas da qual Paulo fala e que representam esse padrão de pessoa. E o primeiro deles é adorar em espírito. Então, Paulo fala que aqueles que adoram em espírito, né? Então, uma pessoa que preenche, está nesse padrão, é uma pessoa que adora em espírito. E o que é uma pessoa que adora em espírito? É uma pessoa que vive uma vida inspirada por Deus. É amá-lo de todo o nosso coração, alma e mente. É responder aos planos que ele tem para a minha vida. Então, uma pessoa que ela adora em espírito, ela é uma pessoa que ela leva uma vida inspirada por Deus. Então, ela busca saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. Ela busca fazer a vontade de Deus. Busca cumprir os princípios estabelecidos por Deus. Por quê? Porque a fonte de inspiração da vida dela é o céu e não a terra. Né? É aquilo que ela pode receber dos céus e não aquilo que ela pode obter na terra. Segundo ponto lá que fala lá, o segundo exemplo que ele fala lá, ó, são pessoas que não confiam na carne. Então, Paulo faz um alerta lá no capítulo 3, que ele fala que nós não devemos, que essas pessoas, elas não confiam na carne. O que é não confiar na carne? É abrir mão da nossa capacidade e força e entregar nas mãos de Deus para que a sua vontade seja feita. Então, quando eu não confiar em mim mesmo. Às vezes, nós só deixamos as coisas para Deus. Nós só entregamos as coisas na mão de Deus quando nós percebemos que não temos capacidade de fazer.
quando nós percebemos que não temos a capacidade de resolver. Então, ao invés de buscar Deus, independente das circunstâncias, independente da situação, para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, não. Se não der certo, eu entrego para Ele, né? Então, estou com dor de cabeça, eu tomo Neosaldina. Não que não possa tomar. Eu tomo Neosaldina. Não deu certo, eu tomo Cefalive. Não deu certo, eu faço isso. Aí eu vou no médico. Aí quando o médico chega lá, fala assim, você tem um tumor e não tem o que fazer. Daí, é só Deus. Então, ou seja, Deus ele é a última da última opção. Enquanto nós podemos fazer, enquanto a gente acredita poder resolver, a gente não deixa Deus fazer. A gente não permite. Mas o que Deus quer? Deus quer que nós entreguemos tudo nas mãos dele. E quando ele fala tudo, é tudo. Não é somente aquilo que eu não sou capaz de fazer, mas é todas as coisas. Então, vou arranjar um emprego, né? Arranjo um emprego. Senhor, esse é o emprego? Né? Você já perguntou? Esse é o emprego? Porque, às vezes, o fato de ser um bom emprego não significa que é para você. Porque a gente, né, quando vai escolher um emprego, avalia muito salário, não é verdade? Mas, às vezes, é uma cilada do inimigo. Gente, o diabo também dá coisa boa, viu? O diabo também, às vezes, nos enreda numas ciladas aí. Então, às vezes, é um excelente salário, mas é um emprego que vai trazer uma ruína no teu casamento no futuro. É um emprego. Então, nós precisamos perguntar, mesmo as coisas que parecem boas, é da vontade de Deus? Mudo ou não mudo de emprego? Vou ou não vou para tal cidade? Faço ou não faço determinada coisa? Né? Tudo isso, gente, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Então, entregar nas mãos de Deus as nossas decisões é muito importante. E em todas as circunstâncias, não somente quando eu tenho dúvida, não somente quando eu não sei o que fazer ou quando eu acho que não tenho capacidade para fazer. Amém? Terceiro ponto lá do padrão de Cristo. Buscar o conhecimento de Cristo. Então, dedicar-se no aprofundamento da palavra de Deus. Né? Como ser o padrão de Cristo sem conhecê-lo? Padrão é tudo aquilo que se usa de exemplo. Né? Tudo aquilo que é determinado como certo. Como é que eu vou cumprir um padrão do qual eu desconheço, do qual eu não conheço? Então, buscar e dedicar-se ao aprofundamento da palavra é o que nos torna uma pessoa que se encaixa nesse padrão. Eu estava esses dias vendo um negocinho lá no Instagram, aqueles videozinhos. E um rapaz, eu não sei quem é, porque eu nunca sei quem é ninguém. Mas era um cara lá que ele era comediante, assim, desses que faz stand-up. E ele era ateu. E aí ele falou assim, vocês acreditam que o povo vem ouvir piada aqui no meu show? Falou assim, ateu e sai convertido? Ele falou assim, porque eu falo para eles assim, eu não acredito em Deus. Assim, mas, quando eu pergunto, você acredita em Deus? Um monte de gente fala lá, eu acredito. Fala assim, e o que Deus é para você? Ai, Deus é tudo para mim. Ah, Deus é tudo para você? Ai, Deus é tudo para mim. Mas então me diga uma coisa. Deus ele tem um livro que fala lá todas as instruções para que você viva de acordo com aquilo que ele... Você já leu? Não, eu não li. Você conhece? Não, eu conheço. Como é que alguém pode ser o tudo na sua vida se o livro que conta quem ele é, você desconhece? Daí eu falei assim, Senhor, que vergonha. Que vergonha, né? Ele falou assim, aí o pessoal sai daqui, gente, quer ler a Bíblia. Ele sai daqui e quer ler a Bíblia porque ficou curioso. Mas eu sou ateu. Então, olha o nosso contraste. Então, se nós queremos ser esse padrão, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer o padrão. E não tem como conhecer o padrão sem se aprofundar na palavra. Não tem como conhecer sem ler a Bíblia. E nosso último item aqui do padrão é: participa dos seus sofrimentos.
Ter a plena convicção de que uma vida de dedicação a Cristo não nos exime do sofrimento, pelo contrário. Quanto mais parecidos formos com Ele, mais perseguidos, ignorados e excluídos seremos. Às vezes, nós precisamos entender, que ele fala, ter plena convicção, que o fato de nós sermos cristãos, que o fato, né, de termos conhecido a Cristo, de seguirmos essa trajetória, ele não nos livra dos sofrimentos. Ele não nos livra das coisas más. Diferente do que muitas pessoas pensam, né? Coisas más não acontecem somente com gente má. Não, acontece com todo mundo, com todas as pessoas. E nós precisamos ter ciência disso e participar do sofrimento de Cristo. Quando o pastor pregava domingo, eu só tinha uma pergunta na minha mente. Deus, se tudo isso acontecesse na minha vida, eu me alegraria no Senhor? Porque, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque quando tudo está desfavorável, porque às vezes uma coisa da nossa vida está desfavorável, às vezes é só a nossa vida financeira que está difícil, ou é só o nosso relacionamento lá conjugal, ou de repente é a nossa saúde que está desestabilizada. É só uma coisa que está difícil e a gente já balanga, e a gente já reclama, e às vezes a gente murmura. Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas estão desse jeito? Então, às vezes, são pequenos detalhes, circunstâncias ali, pontuais, que acontecem na nossa vida. E a gente já se desespera. Será que nós seríamos capazes de, como Abacuque, se alegrar diante de tanta desgraça? Que nem Jó, sem filho, sem dinheiro, sem saúde, sem nada, e ainda com a mulher atazanando na cabeça dele, reclamando de tudo. Então, pense na situação. Mas o padrão de Cristo, ele partilha dos sofrimentos, ele entende o que ele fala, ele compreende que o sofrimento faz parte da vida do cristão, independente, né, de sermos bons, maus, independente de orarmos todos os dias ou só esporadicamente, de lermos a palavra e nos dedicarmos ao conhecimento ou não. As coisas más vêm para todos, né? Vem para o justo, vem para o injusto. Então, nós precisamos ter ciência disso. Amém? Então, para que a gente, né, relembrando aí, quais os padrões estabelecidos aí? Então, adorar em espírito, não confiar na nossa carne, buscar o conhecimento de Cristo e participar dos seus sofrimentos. Então, para a gente concluir aí, o versículo 20 que nós lemos lá diz assim, ó: a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo nos fala aqui, né? Que nós devemos estar olhando para os céus. O nosso foco, ele tem que estar nos céus, na vontade daquele que nos salvou, que é Jesus. Então, nós precisamos ter o nosso olhar nas coisas do reino, nas coisas que são espirituais. Por quê? Porque a vontade de Deus para a nossa vida, como ele falou, é boa, perfeita e agradável. Então, nenhuma escolha que, né, parta das nossas decisões, elas são melhores do que a vontade de Cristo para a nossa vida. Por mais que às vezes pareça que a vontade de Deus, ela vá contra os nossos planos, ela vá, né, contra as nossas vontades, contra os nossos objetivos, a vontade de Deus sempre vai ser melhor. Porque Deus, ele conhece o futuro, ele conhece além daquilo que nós vemos hoje. E ele sabe exatamente, né, o que vai acontecer. Então, buscar a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa melhor atitude. Ó, que dediquemos toda a nossa vida a cumprir o propósito do Senhor. A salvação é uma dádiva, ou seja, é um presente. Mas o galardão é uma conquista e vem das obras. E eles farão diferença
na nossa vida eterna. Então, salvação, gente, salvação é um presente, é algo que Deus nos deu, é algo gratuito, que nós não somos capazes de pagar, nós não somos merecedores, não há nada que nós façamos que justifique a salvação que o Senhor pagou por nós, a salvação que Ele nos deu e nos trouxe. Então, ela é um presente, mas o galardão não. O galardão, ele é uma conquista, ele vem pelas obras. E, ou seja, eu não sei, ninguém sabe o qual vai ser a diferenciação nos céus, mas ela haverá, porque as obras irão determinar, né, aqueles que serão. Então, ao invés de investirmos, né, gastarmos toda a nossa energia nas coisas terrenas aqui, vamos buscar as coisas do céu, vamos buscar as coisas de Deus, vamos fazer, né, as obras, praticar as obras, porque esse sim é o tesouro verdadeiro, é o tesouro que nós acumulamos no céu. Nós não usamos ele agora, nós não usufruímos dele agora, mas nós vamos ter a eternidade toda para usufruir desses galardões, ou seja, usar, né, ser beneficiado por aquilo que a gente fez agora. Então, fazer a boa obra hoje pode até ser cansativo, fazer a boa obra hoje pode parecer que não é compensador, que não há recompensa em fazer algo hoje, mas haverá recompensa nos céus. Então, o Senhor, Ele vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra em favor do reino. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? E outra coisa, galardão é que nem aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria, ela é uma recompensa pelo esforço do trabalho de uma vida inteira, não é verdade? Ela é a recompensa que você recebe por toda a sua dedicação e esforço de uma vida. O galardão é a mesma coisa. É a recompensa que você recebe na eternidade por todo o esforço que você teve nessa vida. E, ou seja, a aposentadoria não tem como mudar na velhice, né? Se a vida toda você trabalhou e ganhou um salário mínimo, você não vai se aposentar com 10 mil reais. Não é verdade? Porque ela vem de acordo com aquilo que eu fiz, com o esforço que eu me dediquei. É a mesma coisa o galardão. Não vai dar para ganhar galardão lá na eternidade. Por mais que você se esforce lá no céu, seja se é porque é possível fazer isso, né? Mas por mais que nós nos esforcemos, lá no céu já não dá mais. Já não dá mais para ganhar. É tudo debitado enquanto a gente está aqui. Então, que o nosso olhar ele seja mudado a partir de hoje. Que a gente venha investir naquilo que verdadeiramente tem valor, que é o reino de Deus. Que é fazer a vontade de Deus, que é cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, vamos orar, coloque-se de pé.